Sejam bem-vindos ao podcast Caminho para o Sucesso. O podcast que vai te ajudar a descobrir o verdadeiro caminho para o sucesso. Bem, eu sou Camila Barreto. Eu sou Felipe Lira. E juntos vamos embarcar nessa jornada. Bem, eu poderia até fingir costume, né? Mas eu não vou. Gente, isso aqui tudo é novo. E eu tô muito feliz, né, Felipe? Acho que uma nova fase nóis, tem né? chegado. Estamos muito animados em compartilhar com vocês alguns momentos, né, da nossa história e também com muitos entrevistados que vamos receber aqui. E creio que será um tempo muito bom, de muito aprendizado e que a gente vai descobrir o sucesso não só na vida profissional, mas também na nossa espiritual e pessoal. Vai ser muito bom estar com vocês nessa jornada. E aí, vamos lá? Vamos embora. Não tinha como a gente não começar contando um pouco da nossa história, né? Vocês sabem que eu e Felipe, eu casei, tinha 18 anos, tudo começou muito cedo. Felipe começou a trabalhar há quantos anos? Acho que 12 anos, 13 anos. 12 para 13 anos. Então, tudo foi muito cedo. E hoje nós queríamos compartilhar um pouco com vocês de como tudo começou, de como o empreendedorismo entrou na nossa vida. Quando vocês leem aí Caminho para o Sucesso e tem esse símbolo aí do dinheiro, aí a gente já lembra sucesso e dinheiro, né? Eu sei que sucesso não é só dinheiro, o dinheiro faz parte, mas o empreendedorismo entrou na nossa vida e compartilhar histórias de pessoas que empreendem vai ser muito bom. Então vamos começar com a nossa, né? E aí, Felipe, começa me contando qual foi a motivação para tu começar a trabalhar? Qual foi a tua primeira motivação? Rapaz, eu já vim de uma família, né, que é comerciante. Eu já vim de um berço de comerciante. Minha família toda, assim, era comerciante. Aí trabalhava na feira, trabalhava, tinha loja, trabalhava com distribuição. E isso eu fui vendo, né, meus pais, né, nesse ramo de empreendedorismo. Cresceu nesse Né? Eu meio. cresci nesse meio, né? E uma das coisas que me fez, me teve a motivação de mim, de mim começar foi, foi primeiro, teve umas três, né? Eu costumo dizer assim, que meu pai quebrou, a gente começou se vendo, né, na dificuldade. Porque o ser humano, ele só busca algo quando está precisando, né? E isso me veio muito forte quando meu pai quebrou. É uma longa história essa do meu pai. Meu pai sempre foi muito bom pra gente. Tudo que a gente pedia, ele dava. E chegou um ponto, por mal administração, assim, eu sei que estabilidade não existe. Infelizmente, ele acabou entrando numa crise e com isso me motivou a trabalhar. Comecei, porque meu herói, né? Digamos, eu tava com 15, 16, 17 anos. Um rapaz assim, normalmente já ainda depende do pai. E com isso, quando eu vi essa situação, vi meu pai devendo 250 mil a juro, eu me deparei com uma grande barreira na nossa vida. Meu irmão fazia faculdade, minha irmã fazia faculdade, e eu nunca fui bom de estudo, né? E isso, eu cheguei em uma fase da minha vida que eu fiquei me perguntando o que é que eu iria fazer, né? Lembrando que eu sempre gostei, assim, de trabalhar, fazer uma coisa, fazer outra. Mas não era por precisão, né? Vendia picolé, vendia Coentro, vendia... galinha. Eu sempre gostei de trabalhar, de fazer alguma coisa. Assim, o meu primeiro dinheiro que eu ganhei como empreendedor eu fui para o interior de São Paulo e lá eu andei de cavalo. Eu já tinha andado, mas lá eu me apaixonei por cavalo. Aí queria comprar um cavalo. Aí eu digo, pai, eu quero um cavalo. Primeira meta. Primeira meta de vida, eu quero comprar um cavalo. E nisso o pai disse, olha, eu não vou comprar para você. Você vai trabalhar e vai conseguir. Você quer comprar, eu deixo você comprar. Agora você tem que trabalhar e comprar. Mas pai, não, você vai trabalhar e comprar. Nisso eu tinha uns 12, 13 anos de idade, mais ou menos. Aí eu digo, mas pai, eu fiquei pelejando. Aí o pai disse, não, eu vou fazer o seguinte, mas você bom pra você. O que você conseguir, se você conseguir, um exemplo, 100 reais, eu vou lhe dar mais 100. Sei que, pronto, vamos trabalhar. Aí isso comecei me incentivando, né? Motivando a trabalhar. Meu pai pegou uns importados de Caruaru e levou para minha cidade. E com isso, eu fazia as feiras, mas meu tio tinha um reboque, né? Ele trabalha com máquina agrícola. E nisso aí, mais ele vendia, né? Tem até um vídeo, depois a gente vai postar, né, na internet. E eu com 12 anos, na calçada, com
uns bonezinhos, com uma lanterna. Uma lanterna, várias coisas. E botei lá e meu tio fez um vídeo, né? Até hoje a gente tem guardado esse vídeo. Aí eu tava com uns 12 para 13 anos. Isso foi meu primeiro, assim, trabalho, né? Como empreendedor. E nisso, eu trabalhei até que consegui juntar o dinheiro para comprar o cavalo. Comprei. Automaticamente alcancei minha meta, parei de trabalhar. E fiquei só no sítio, só de boa, né? Curtindo o cavalo, né? Curtindo o cavalo. Comprei, aí eu juntei o dinheiro, paguei uma metade e a gente comprou. Conseguiu uma quantia lá, exata. E depois comecei vendo, digo, cavalo tem despesa, é muita despesa. Ia ter que dar de comer. E dar de comer, essas coisas e tal. Digo, rapaz, isso não dá muito certo, não. Eu vou vender esse cavalo. Meu Deus. Acabei vendendo o cavalo, né? E nisso, voltando para aquela hora que eu tinha falado sobre meu pai quebrou, foi nesse tempo. Que aí nós ficava assim, só. Não era uma coisa séria. Era mais de boa. Quando meu pai quebrou, né? Meu pai teve essa crise financeira. Aí a gente teve que ralar, porque não tinha em que recorrer, né? Se a gente olhou para os quatro cantos, não tinha. Principalmente eu me deparei assim, eu digo, meu Deus, eu não gosto de estudar. Eu aparentemente não tinha uma profissão. E aí? Não tinha uma faculdade, era novo. Pronto, para não dizer que eu não tinha, me lembrei agora. Meu primeiro trabalho, logo quando eu saí, aconteceu isso com o pai. Meu primeiro trabalho foi trabalhar na loja de imóveis, não foi, Camila? Sim, verdade. Trabalhei bem colocado. Por 2 anos. Sendo montador, meu primeiro trabalho fixo. E foi assim um tempo muito bom para mim, muito. Eu digo a você que eu acho que diante desses tempos todinho foi o canto que eu mais aprendi. Foi lá. Aprendi a cumprir horário, aprendi a ter responsabilidade, aprendi a lidar com gente. Né? Aprender uma nova profissão. Aprendi uma nova profissão, exatamente. E com isso, é porque assim, muita gente acha que trabalhar para os outros, ou trabalhar para fulano, não é bom. Né? Principalmente hoje, né? A mídia diz, não, trabalhar para fulano, não quero. Não quero ser CLT. Rapaz, a melhor forma de você aprender é você trabalhando para alguém. Eu acho que não tem outra. Para quem é empreendedor, a melhor forma de você aprender é trabalhar para alguém. Ninguém começa grande, né? Exatamente. Um trabalho na CLT pode não ser o fim, mas é um meio, né? De você alcançar aquilo que você quer lá na frente. Como você vai agir em algo se você não sabe, né? E com isso, você vai aprender muita coisa trabalhando. Assim, trabalhando fichado, aprender com quem já está na prática, fazendo. E nisso, quando eu saí da loja de imóveis, foi no tempo que meu pai quebrou. Meu pai entrou nessa crise. E eu cheguei uma vez no meu quarto, meu pai muito responsável, só que infelizmente não tinha condição de bancar aquela despesa. E era uma despesa que só aumentava, né? Só aumentava. Uma conta que só aumentava porque tinha juros. Tinha juros. Ele pegava dinheiro de um agiota e pagava outro. Era uma conta que nunca acabava. Exatamente. Na cabeça dele, meu pai é um cara muito honesto, meu pai e minha mãe. Na cabeça dele, o que é que ele imaginava? Os comércios vão melhorar e com isso vai o lucro das mercadorias que ele trabalhava do comércio, vou conseguir pagar. Só que infelizmente o comércio estava baixando. O ramo dele o ramo dele estava baixando e a despesa dele só aumentando. E com isso foi chegando ao fim, foi chegando ao ponto que ele não teve condição mais de pagar nenhum juro desse valor. E chegou para o agiota e disse, rapaz, eu não tenho condição mais de pagar nenhum juro. Se você parar o juro, a gente vai ver se consegue pagar a conta. E foi isso que eu me deparei. Meu pai dentro de casa, meio depressivo. Meu pai todo dia assim, com a cabeça muito pesada, sem conseguir dormir à noite. E isso eu vi assim... Muita gente em casa, né? A família de vocês sempre teve muita gente em casa. Então, para alimentar esse povo todo e ainda pagar a conta. Exatamente. Muita gente, tá despesa muito grande em casa. E eu me coloquei na pele, né? Meu pai passando por isso. Nós dentro de casa. E aí? O que é que nós ia fazer? E aí? E com isso, eu lembro um dia que meu pai tava muito estressado, sem dormir à noite, assim. Achei que ele tava um pouco vermelho. Teus irmãos tiveram que parar a faculdade, meu irmão parou a faculdade porque não pôde mais pagar. Exatamente. E eu lembro um dia que eu estava em casa e vi a situação do meu pai, né? Aquela loucura. Consequentemente, a relação deles com minha mãe, né? O casamento dele não estava muito bom porque o estresse dele estava muito grande. Toda hora ele estava pensando nisso.
Ele queria resolver, mas não sabia como. Não tinha saída, né? E eu fui pro meu quarto, me deitei chorando e pedi a Deus, Senhor, me dá condição de poder ajudar meu pai. De qual forma? Eu não sei. Eu não sei qual forma eu posso fazer isso. Mas eu quero. Eu estou à disposição. Me mostra um caminho para poder eu chegar nesse... Poder ajudar a minha família. Né? E isso foi uma grande motivação para mim. No momento assim, para mim começar foi isso. Dizer assim, eu quero trabalhar para ajudar a minha família. Essa foi a motivação. Foi a minha primeira motivação foi essa. E nisso, o que aconteceu? Meu tio, logo depois, meu tio me chamou para trabalhar com aquele mesmo trabalho que eu tinha deixado, né? Que eu tinha deixado quando eu comprei o cavalo. Aí, vim para Caruaru novamente, que meu pai já vinha, comprei uns importados, e meu tio disse, eu vou para a feira, tu bota no paralama do reboque e vende, né? E nisso eu comprei as coisas, botei no paralama, tem uma cidade chamada Tabira, que é uma das maiores feiras aqui da região de gado. Nisso eu fui, coloquei minhas mercadorias no paralama e saí vendendo. E, rapaz, é uma coisa assim que foi eu acredito que foi uma coisa muito de Deus, assim, um norte, foi um caminho muito abençoado por Deus. Coloquei, comecei vendendo. Por exemplo, comprava por 10, vendia por 20. Quando eu pegava esses 20, já comprava dois. Tipo, eu comprava uma lanterna por 10. Aí vendia a 20, já comprava 2 lanternas. E nisso, eu fui vendendo. Eu vendia no paralama, em cima do reboque. Nisso, eu fui vendendo. Comprei uma banquinha. Vendendo, passando, eu comprei um guarda-chuva. Vendendo, comprei uma barraca maior. E nisso, eu me destaquei muito no boné. Eu vendia muito boné lá na feira. E isso, meu pai ainda estava, né, nessa crise. O comércio dele aqui em Caruaru acabando. Parou de vez. Aí nisso, a gente como eu vinha de carona mais ele, para buscar mercadoria, e ele não tinha condição mais nem de bancar o combustível para vir para Caruaru. Aí o que é que me vem à mente? Rapaz, eu tenho que inventar alguma coisa aqui em Caruaru para cobrir minha despesa, para mim cobrir o combustível, para mim vir comprar minhas coisas. E nisso eu digo, eu vou botar um banco. Aí nisso eu tava comprando aqui no Paraguai, comprando uns bonés. Eu lembro na época, comprei 40 bonés. Quando eu olhei assim, peguei na sacola, achando que tinha comprado muito. Aí quando eu olhei assim, tinha um cara levando 100, outro 200, 300. Eu digo, peraí, bicho, tu é doido, velho. Eu digo, imagina, se eu vender 1000 peças na feira líquido, ganhando R$1, é R$1000, né? No dia, na feira. Dava pra pagar o combustível e ainda sobrar. Eu gastava 250 de combustível. Aí eu digo, rapaz, é uma boa ideia. Rapaz, e eu criei uma fé tão grande nisso, eu digo, vou procurar uma banca. Isso nem tinha mercadoria, nem sabia onde comprar. Eu saí na feira procurando a banca para comprar para alugar essa banca, né? Ou alugar, não, comprar não, que não tinha condição para comprar uma banca. Aí sei que saí procurando, e quando eu cheguei procurei, a minha disse, olha, aqui não dá. Cheguei em uma determinada banca, tinha uma banca da esquina e tinha uma banca de trás. E quando eu cheguei, estava desocupada a banca de trás. E peguei essa banca para alugar. A minha disse, não, acho que nós nunca aluguemos não é para alugar não. Aí o filho dela disse, mãe, por que mãe não aluga? Porque tá aí sem usar. Rapaz, foi uma coisa tão de Deus que aconteceu. Ela saiu da banca da frente, que era da esquina melhor, e foi para trás e me colocou na frente. Aí disse, pronto, eu vou alugar para você essa banca da frente. Glória a Deus, porque se fosse a banca de trás, talvez não tinha dado. Porque não tinha movimento de gente. Muito, né? Oi? O pessoal não ia ver. Exatamente. Não, o pessoal não ia ver. E nós tínhamos que ter uma rotatividade, porque tinha muita despesa. Tinha aluguel, tinha viagem, né, da minha cidade, que é 250 quilômetros. Agora tem uma banca para pagar agora um aluguel de uma banca. Pronto. Aí eu aluguei a banca sem ter a mercadoria. Aí, a fé tava grande. Quando eu cheguei em casa, eu digo, mãe, aluguei uma banca. Disse, se isso vai botar o quê? Eu digo, rapaz, ainda vou ver ainda. Ainda vou ver. Vou botar boné. Saí conversando, né, com o pessoal que era camelô, e o pessoal já comprava em algumas fábricas. E eu digo, eu vou atrás dessas fábricas. E saí, mais minha mãe e meu irmão. Eu chamei eles pra ir mais eu. Era muito novo. Eu digo, bora lá nas fábricas. E a gente foi, né? Sem muita experiência. Eu juntei R$3.000, que era o que eu tava sobrando, né? O capital de giro. E eu digo, vamos lá, fazer a primeira compra. Quantos anos, Felipe? Oi? Quantos anos? Nesse tempo? Rapaz, eu acho que eu tava com uns 18, mais ou menos. 17, 18 anos. Era. Eu acho que era o momento dessa faixa. E nisso eu fui. Chegou lá, me comprei as mercadorias, que às vezes, as mercadorias velhas, o pessoal passando as mercadorias a gente, meio com defeito. Comprei outras boas.
E nós não sabia direito, não tinha noção, né? Eu nunca tinha vendido, né? Exatamente. E o pessoal, assim, quando nós chegamos a primeira vez, como você não é conhecido, Uhum. não ia comprar uma quantidade grande comparada a hoje, o pessoal não dava muito Crédito. crédito. Chegava assim, quer o que é isso? Não, compra aí 100 boné. Os caras põem uma fábrica, os caras compram de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Aham. E nisso eu comprei essas 3.000 reais de mercadoria e levei pra feira. Primeira feira, mais ou menos, meio sofrido, os bonezinhos sofridos. Segunda-feira, melhorou um pouco. Terceira-feira. E nisso a gente foi, né, em algumas cidades que tinha essas fábricas e nós ia lá Foi buscar descobrindo mais fábrica. mais fábrica. E nisso eu passei, resumindo, nesse tempo eu passei 1 ano a 2 anos sem gastar R$ 1. A única coisa, um negócio bem importante, a única coisa, o dinheiro que eu tirava era meu pai que começou me ajudando na banca. Porque ele parou o comércio dele Uhum. e ele começou me ajudando na banca. E nisso eu dava, toda semana eu dava um valor a ele, 200, 300 e ajudava na feira de casa. E nisso foi aumentando. As vendas foram aumentando. Um detalhe importante é que antes de tu colocar os bonés, tu já tinha tentado colocar sandália. Não foi? Exatamente. Que o pai dele trabalhava com sandália. Rapaz, essa história da sandália, Essa é boa. eu vou contar aqui. Conta aí. Antes um pouco Aham. dessa banca de boné, Que tu só arrumou a banca depois disso. exatamente. Meu pai trabalhava com calçada, né? Na feira. Ele era distribuidor, ele trabalhava fornecendo para as lojas. Parou as vendas dele. Uhum. Aí eu digo, pai, é o seguinte, vamos trabalhar na feira, botar um banco na feira de sandália e a gente vende lá. Aí meu pai disse, pronto, bora. Sei que nós foi, no dia anterior, fui lá até no estacionamento do Paraguai, falei com o rapaz, vamos colocar um banco aqui, nesse canto aqui, dá certo, a gente te dá um negócio e tal. Aí ele disse, não, beleza, pode colocar aí. Aí nós marquemos, né? Juntei uma mercadoria no carrinho, coloquei umas mercadorias dentro e quando foi 2 horas da madrugada a gente veio pra feira. Quando nós chegamos na feira, nem o banco o cara tinha montado. Tava lá um monte de ferro no chão, aí a gente começou montando, botando a lona. Resumindo, quando foi umas 3 para 4 horas, nós montando, terminamos de expor toda a mercadoria. Aí chegou, eu não sei se foi um coronel, alguma coisa assim do tipo da polícia que tomava conta de lá, né? Chegou aí e disse, poxa, e essa banca aí? Aí eu disse, não, foi o rapaz para botar a mercadoria aí, a gente liberou. Eles, pode tirar daí agora. Não, pode. Não, pode tirar daí agora. Isso meu pai, eu acho que foi de uns piores tempos da vida, dessa crise que ele tava passando. Uhum. E nós já tinha acordado cedo, já tinha toda aquela expectativa, porque não é uma coisa que nós tinha outra opção, entendeu? Uhum. Era uma coisa que só tinha aquela opção. Só Até tinha. porque era a mercadoria que vocês tinham. Exatamente. E o cara disse, pode tirar daí, não vai vender aí não. E nisso meu pai era tirando assim da caixinha e colocando em cima. Tirando a sandália da caixinha e colocando em cima. Quando o cara disse, pode tirar, ele começou guardando de novo. Só era guardando. E ele começou, né? Eu comecei olhando e ele começou pingando os olhos de lágrimas. Uhum. Isso também eu comecei, né? Chorando naquela hora. Uhum. Foi uma fase muito difícil na vida do meu pai. Na vida da gente, né? E eu começando a olhar assim, meu Deus, e você querendo fazer algo? E não tinha como. Sem poder fazer. Sem poder fazer. Eu disse, mas rapaz, bicho, que situação. Eu digo, pai, mas ainda não desisto. Peraí. Eu juntei uma caixa. Peguei uma caixa bem grande de papelão, botei a sandália dentro, botei em cima aqui no ombro e fui pra uma praça lá, um canteiro, dentro da feira lá, botei no chão a sandália e fui vender. E com isso, quando eu vendendo, aí chegou uma pessoa e disse, ei, olha, vou dar um conselho, não botar aí não, porque o pessoal vão tomar a tua mercadoria. Aí eu digo, não, pai, mas eu tô vendendo aqui, eu não tô roubando. Uhum. Aí nisso eu digo, não, mas vão tomar não. Eu sem noção, não sabia. Nem tinha nem noção disso. Quando foi um cara só viu topando aqui meu. Quando eu olhei, eu era o fiscal lá da prefeitura. Ai, meu Deus. Aí disse, ei, não pode não botar essa mercadoria no chão, tem que ser no carrinho. Se botar no chão, a gente toma. Aqui o carro aqui, ó. Pegou a mercadoria. Foi. Lá. Eu digo, não, eu junto agora. Aí juntei a mercadoria, aí, menino, ei, o cara já tava sofrido. Ai, meu Deus. Eu já tava sofrido. Depois de uma dessa, eu digo, mas eu não desisto. Uhum. Fui lá no carro, guardei a mercadoria, peguei uma sandália assim na mão e saí vendendo na mão. Aí na mão podia. Sei que assim, vendeu pouco porque não tinha numeração, entendeu? Uhum. Mas assim, foi um período difícil, mas muito aprendizado. Sim. Né? E com isso, voltando agora, que. Foi quando? Disse, não, tem que arrumar uma banca. Eu tenho que arrumar uma banca lá na feira e colocar. Uhum. Exatamente. Porque assim, de certa forma,
realmente, se todo mundo chegar lá e botar em qualquer canto, vira bagunça, né? A gente entende isso. Exato. E sei que a gente colocou, voltando, colocou a banca de boné e começou dando certo. E todo o dinheiro que eu pegava, eu juntava. Todo o dinheiro que eu pegava, eu juntava. Eu lembro que meu primeiro dinheiro, quando eu disse assim, eu tô com 10 mil aqui junto, eu tô com meu capitalzinho e tô com 10 mil. O que é que eu vou fazer? Comprar uma banca para meu pai. A gente comprou a banca para meu pai, botou a banca lá, eu tava com quanto dinheirinho sobrando e emprestei a mercadoria a ele. E ele ficou com a mercadoria e vendendo. Na banca dele, assim que tava em 50 metros da minha. E interessante que para você ver, né, concorrência, porque eu fiz no meu pai uma concorrência, mas em vez de diminuir minhas vendas, aumentou. Aí com isso, aumentou as vendas de pai e aumentou minhas vendas. E foi muito interessante, que aí nós foi desenvolvendo, meu pai também foi crescendo. Ele se desfez de alguns bens que ele tinha lá, se desfez e deu nas contas. Sobrou, ficou faltando algum valor para poder ele pagar. E nisso... No tempo vocês não... ele se desfez do carro, né? Foi, ele vocês se ficaram desfez sem do carro, Tá se desfez, tinha um sítio, se desfez, tinha um prédio. Ele se desfez do carro dele. A gente passou um período, acho que de uns 4 a 5 meses, sem carro, pedindo carro de um, pedindo carro do outro. É a família que emprestava. A gente pedia emprestado uma semana para vir para Caruaru, pedia a semana, pedia emprestado a outra. E assim a gente passou um bom tempo nessa pegada, né? E nisso, as coisas depois foi dando uma melhorada, a gente foi vendendo, foi entendendo o mercado, aparecendo outros fornecedores, outros fabricantes, né? Ofereceram a gente, e a gente começou agregando a mercadoria e começou vendendo. E começou clareando as coisas, né? Clareando. Aí começou o pai saindo dessa dívida. E apareceu outra motivação, que foi o casamento, né? E aí foi. Ninguém sabe qual foi a maior. Aí apareceu outra motivação, que foi um casamento. Disse, rapaz, preciso trabalhar, que eu quero casar. Eu sou um pai de família, né? E nisso eu já vim nessa pegada de trabalho. E nisso eu continuei, né? Ajudando meus pais, de alguma forma. Nós via junto, já dividia o combustível, já diminuía. E nós trabalhamos um bom tempo, né? Nessa pegada. E depois desse tempo, eu acho que logo incluída na conversa, diminuir a conversa, nós casamos, não foi? Foi. Nesse meio tempo aí a gente entrou, né? Eu entro na cena. E quando a gente começou, o Felipe sempre me dizia assim, olha, eu e você somos pobres de esmola. A gente não tem nada. A gente vai construir junto. Porque a nossa família, né, a minha família, vem já de empreendedor. Minha avó, meus tios, enfim, todo mundo vende alguma coisa, empreende. E a gente cresceu nesse meio. Então, eu cresci também nesse meio. E meus pais já tinham 2 lojas lá na cidade. E, de certa forma, já estavam ali começando, construindo, tendo sua estabilidade já financeira. Só que o Felipe ia casar. Eu estava com 17 anos, né? Casei com 18. E a gente precisava ter o nosso, né? Eu trabalhei na loja de imóveis, que o Felipe trabalhou, que era dos meus pais. E eu trabalhava lá, mas como funcionária, né? Por mais que meus pais fossem donos, eu ganhava como qualquer um outro. E estudava pela manhã e trabalhava à tarde. E ali eu fui juntando meu dinheirinho e tal, para poder casar, né? Também, eu queria casar. E aí, foi quando o Felipe tinha um dinheiro junto, porque ele comprou um carro. Sim, foi nesse antes. Tempo, foi antes. Foi antes. Meu Deus, a gente vai lembrando, vai ser assim, tá? Nesse ponto, o pai já estava com a banca, né? Já estava bem estabilizado. Ele estava com um terreno, que aí vendeu esse terreno, trocou esse terreno num carro. Só que esse carro ele comprou já para vender. Trocou já para vender. Aí ele disse, ô Felipe, tu quer comprar esse carro não? Aí eu digo, pai, acho que no momento eu não estou precisando não. Eles, mas compra para ver se nós pega esse valor e já quita essas outras contas. E eu acabei comprando, né? Foi o meu primeiro carro, eu era até solteiro, um CrossFox. Menino, foi uma felicidade, viu? Foi. Eu passei uns 20 dias, olhava pra ele, e andava nele, ia comprar pão. Eu lembro que ele chegou, a gente já tava, não sei se noivo, mas já tava em relacionamento. Disse, comprei um carro. Tu comprou um carro? Pra mim também era uma coisa grande, né? Assim, tipo, meu Deus, a gente tem um carro já, ó. A gente já tem um carro, olha.
Só que não durou muito, né? Não durou muito. Não. Depois eu vi que era só mais despesa e eu não tava precisando dele. Eu digo, rapaz, meu negócio agora é investir, né? Eu tenho que investir em algo que vai me dar retorno. E o carro hoje eu não estou precisando. A gente já tinha um outro carro do meu pai para andar, para vir para a feira. E com isso eu fui lá na fábrica. Eu digo, olha, vocês querem esse carro? Nós trocamos todo em boné. Nós trocamos todinho em boné. Desmanchou um carro em boné. Todinho em boné. Nisso eu tava solteiro. E peguei o carro e investi em mercadoria, né? E isso aumentou minha mercadoria, consequentemente aumentou minha margem, né? Aí eu lembro que quando tava perto do casamento, aí tu comprou uma cinquentinha. Você disse, a gente tem que ter uma moto pra andar. Não, vai ficar a pé. Aí comprou uma cinquentinha. Menino, vivia dando prega essa cinquentinha. Mas tinha uma moto. Tinha uma moto. Né? Tinha uma moto. Tinha um meio de se locomover. E aí eu lembro também que quando foi assim, acho que 15 dias antes do casamento, Felipe tu tava com dinheiro junto pra comprar um carro quando a gente casasse, né? Tu tinha... Meus bens eram uma cinquentinha quebrada e 5 mil. 5 mil, Pronto, aí ele tinha esses 5 mil, né? Aí ele disse, esse dinheiro vai ficar aqui pra quando a gente casar, a gente trabalhar mais um pouco e comprar um carro em seguida. Um Fiat, né? A gente pensava... Em seguida assim, de um ano, isso. a gente imaginava. Isso, porque ia ter que juntar mais dinheiro pra poder comprar. Só que, o que foi que Deus colocou no teu coração? Rapaz, o Senhor colocou no meu coração, nesse tempo, meu pai estava saindo das dívidas. Estava bem melhor do que estava, mas ainda estava devendo em algumas coisas. E com isso, Deus colocou no meu coração, disse, dá esse dinheiro a teu pai. Eu digo, mas meu dinheirinho, 5 mil que eu tinha junto, era o dinheiro que eu tinha, assim, fora a minha mercadoria, né, era o meu capital, o que estava sobrando. Aí eu fiquei, disse, não, mas meu dinheirinho, disse, não, mas dá esse dinheiro. E veio assim, muito forte no meu coração em relação a isso. E eu pensei, eu decidi, eu disse, não, eu vou dar esse dinheiro a meu pai. Chamei eles, meu pai e minha mãe. Eu digo, olha, isso é uma forma de agradecimento, eu sei que isso nem se compara ao que vocês já fizeram por mim. E eu quero abençoar vocês com esse valor. É o valor que eu tenho hoje e eu creio que vai ser mais útil para vocês do que para mim, né? E quero que vocês orem por mim e me abençoem, né? E tudo que eu fizer seja abençoado. Foi um momento muito bom, assim, foi uma semana antes da gente casar, do casamento. Eles choraram, oraram por mim, me abençoaram. E foi muito bom. Aquela ali pensa uma coisa que traz leveza naquela hora. E nisso eu dei. E o mais impressionante, assim, que a gente conversou, né? Tu conversou comigo, que perguntou o que eu achava e tal. E, assim, eu concordei, né? Não, é isso mesmo. Deus tem que colocar no teu coração, então vai. E na mesma semana, meus pais chamaram a gente, não foi? Pra conversar antes do casamento. E nos deram dinheiro. Não foi? Nos deram um valor que até depois a gente trocou em outra coisa. Mas eles nos deram um valor, que era mais do que aquilo que Felipe tinha dado. Muito mais do que aquilo que Felipe tinha dado. Então a gente ficou assim, bem Deus, né? Porque ele deu esse dinheiro sem saber que ia ganhar outro, né? Então o Senhor viu ali o coração e quis já abençoar, né? A gente ali. E eu lembro, a gente casou, Deus abençoou tanto assim a gente, depois que a gente casou, que a gente acha que casamento vai gastar, né? É uma despesa. Mas depois que a gente casou, assim, Deus abençoou tanto, né? A gente ganhou a festa, ganhou muita coisa, muita coisa. E a gente só via Deus em tudo. Fez a viagem dos sonhos, que a gente nem imaginava que ia fazer aquela viagem que a gente fez de lua de mel pra Gramado. Foi algo grande pra gente, né? Foi muito especial. E quando a gente já voltou trabalhando. Já voltou com tudo, meu filho. Nessa feira e pra cá colocamos banco em Toritama, uma loja em Toritama, né? E um banco em Santa Cruz. Ou seja, a gente tava em Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Imagina, trabalhava, viu? Era serviço, né? Era serviço. Era trabalhava, pegado. não dava tempo de... Mas parecia que tava nas nuvens, né? Oxi, muito. A gente tinha um foco ali, tinha um alvo do que queria, né? E também, além disso, a gente fazia as feiras de Itabira. Tu ainda continuava fazendo as feiras de Itabira? Ainda continuei trabalhando com importado, comprava na feira aqui e trazia os bonés para vender aqui, em Caruaru. Aí comprava aqui e vendia aqui, em Caruaru. Isso, só que
No ano que a gente casou, no outro ano, 2019, deu a pandemia. E aí? Ei, foi bem interessante, assim, voltando um pouquinho, falando aqui do carro, né, da gente. Sim. Nesse período, quando a gente deu esse valor ao meu pai, nós casamos. Aí, a gente nem imaginava, né, Camila? Não. Depois de 6 meses de casado, que a gente tava casado, né, tava trabalhando, juntou com esse valor que teu pai, né, ofereceu pra gente. E a gente pôde comprar um carro de 74 mil à vista, não foi, Camila? Foi. Imagina. Foi impressionante. Pra 2 jovens, né, que 18 anos. tava começando do zero ali com vida. aquela coisinha que eu imaginava comprar um Fiat, um carrinho pequeno. Deus deu condição, assim, uma coisa leveza, da gente ter uma coisa bem melhor. Porque foi desprendido de uma coisinha, né, que eu tava ali, apegado. E Deus disse, solta, que eu tenho uma coisa maior pra te dar. Rapaz, e nesse tempo foi uma coisa muito boa, né? E deu a grande pra pandemia. nós, né? Oi? E grande pra gente. Só que assim que a gente comprou, acho que 15 dias depois deu a pandemia. Aí a gente ficou com um carro, que a gente tá acostumado com a rotatividade de feira, né? Não, semana que vem vamos ganhar mais dinheiro e assim a gente já vai juntando, né? Só que deu a pandemia. E aí fechou tudo. Acaba a feira, acaba tudo. E a gente vai fazer o quê? Agora, ficar só com o carro aqui, a mercadoria que tinha, mas sem poder vender. E bom que a gente ficou com 2 mil reais, não foi em Sim. casa? Sim, Era o que a gente tinha mercadoria, tinha 2 mil reais e o carro. sim. Aí, isso aí, Tudo Camila, fechado. vamos guardar o carro, porque ninguém sabe quando é que vai Quando abrir. vai A gente passou, abrir. acho, 1 ou 2 meses parado, Sim, não foi? sim. Quando vai abrir, nós precisamos comer. Uhum. Deixa esse dinheirinho aqui guardado, vamos ver, guarda o carro. Uhum. Só que o impressionante, assim, é que Deus age nos momentos de mais dificuldade, né? Sempre quando eu tô passando por uma coisa bem difícil, eu sei que vai vir algo grande. Porque todas as vezes que aconteceu, isso na minha vida foi assim. Sempre quando acontecia algo bem difícil, Deus mandava algo grande. E dessa forma não foi diferente, né? Nesse dia não foi diferente. Quando aconteceu a pandemia, a gente ficou ali agoniado, né? O que é que a gente vai fazer? Aí tinha o auxílio emergencial. A gente pegou esse dinheiro, juntou com o que a gente tinha e comprou máscara. Tá vendendo máscara? Vamos vender máscara, né? E aí a gente começou vendendo. Menina, a gente rodou essa região todinha, de farmácia em farmácia, né? Saía de manhã, chegava à noite. Saía de manhã e chegava de noite em casa. Eu entrava em toda farmácia. Eu já tava até com o teste pronto. E pra adiantar, eu ficava no carro, né? Aham. Aí eu parava assim na frente da farmácia, parecia um assalto, né? Camila descia do carro, já chegava com o texto. Já chegava oferecendo ali, Oferecendo. né? E já aprendendo até a me comunicar, porque eu não era muito de me comunicar, não, viu? Eu era vergonhosa. E aí, a gente foi, né? Comecei. E cadê que não vendia? Passou 2 dias, a gente sem vender quase nada, não foi? Aí descobrimos nessas andadas uma outra fábrica de máscara. Aí a gente começou pegando. Aí começou a vender nessa Foi, outra. que era melhor. Que era melhor. Aí começou vendendo. Sei que nesse tempo que a gente estava vendendo, a gente começou descobrindo o digital, a venda online. Nunca que eu imaginava como era que mandavam mercadoria lá da nossa cidade. Um detalhe importante, a gente é de Itapetim, tem 13 mil habitantes na nossa cidade, então sem informação. Eu nunca sabia como é que mandavam mercadoria para São Paulo, para Brasília, enfim. E aí foi na pandemia que a gente descobriu como fazia isso. Eu disse, rapaz, a gente tá aqui com a mercadoria, e se a gente mandar no correio e mandar para outro lugar? Como é que faz isso? Aí a gente começou, né? Tentar descobrir como é que faz isso. Vamos tentar descobrir. E a gente começou rodando, estudando, procurando na internet e tal, tentando entrar em contato com os amigos da gente que conhecia, sabia. Conseguimos mandar a nossa primeira encomenda aí no online, né? Eu acho que foi até pro Pernambuco mesmo. E depois da primeira vai ficando mais fácil as outras, né? Depois vai ficando bem mais fácil. A primeira vai ser um bicho de 7 cabeças. Depois foi ficando tão fácil que a gente veio, tava mandando mercadoria para São Paulo, para Brasília, Rio Grande do Sul. Mato Grosso. Todo lugar que você imaginar, a gente já mandou alguma mercadoria. Boné, né? Espalhando boné pelo mundo. E aí, nesse tempo que a gente começou descobrindo, a gente montou nossa primeira loja no quarto do apartamento da gente. Daí a pouco não estava mais dando. A gente se mudou, foi para um outro espaço. Depois desse espaço também não estava mais dando, a gente se mudou para um maior, não foi? E Deus foi abençoando assim, e pouco tempo voltou à feira. Uhum.
Aí foi quando juntou tudo. Nós entendemos também a questão do digital, de tráfego, né? Tráfego Sim, pago também. sim, de anúncio, de entender. Nós não entendíamos nada disso. Nem tinha informação, né? A gente foi procurar. Aí foi quando a gente começou entrando nesse digital aí, tudo. Foi quando a gente cresceu. Quando voltou às feiras, aí, meu filho, parecia que o povo tava amarrado em casa, doido para comprar. As feiras voltou uma loucura, uma loucura. E aí começou a vender muito. A gente chegava na banca e era aquele rasga-rasga de boné, o outro, eu quero esse, eu quero aquele. Foi um negócio assim surreal. E aí foi no final do ano que abriu tudo, que a gente tinha um sonho de ter uma Hilux, né? Ter uma caminhonete, já para carregar mercadoria, porque o carro da gente era baixo. E tava ficando muito apertado. Teve vez de eu ir pra feira com mercadoria até em cima da cabeça. O carro ia lotado de mercadoria. E já não tava mais dando, né? A gente tava até tendo que mandar por uns ônibus, né? Então, o carro já tava sendo um investimento pra gente. Aí eu lembro que a gente ia nas concessionárias, quando ia pra cidade vizinha, até porque a nossa não tinha, e ficava sonhando, né? Eu olhava os carros, ficava ali. Quanto é, né? O povo chegava, perguntava, e a gente... Claro que queria comprar, o povo já achava que nós ia comprar na hora. Chegava lá, parecia 2 de outubro. É. Aí o povo pensava assim, não, esse povo tem dinheiro demais. Eu olhando uma Hilux com R$1 na conta. Apenas um sonho, apenas um sonho. Foi interessante, foi, Camila, que pra você ver como é as coisas. Tinha uma Hilux, né, era até o ano que a gente tava querendo. Eu digo, ô Camila, deixa eu tirar uma foto de tu aqui na frente dela. Não foi? Foi. Você tirar essa foto, até eu lembro que eu disse assim, Felipe, mas essa aqui vai demorar muito. Eu falei tipo assim, essa aqui é muito dinheiro, vai demorar muito. Mas tira aí, né? Quem sabe o dia. E no final do ano que a gente trabalhou, no outro ano, a gente conseguiu comprar. Exatamente aquela que eu tirei a foto. Olha isso. Diga aí. Como é forte. A fé, perseverança, trabalho, né? Tudo juntou. Porque depois que a gente viu ali aquele carro, a gente botou um foco. Botou um foco. E aí a gente começou economizando, trabalhando. Vamos comprar isso porque vai ajudar muito o nosso trabalho. E a gente conseguiu. Só que como a gente não se aquieta, a gente nunca se aquieta. Pouco tempo depois, meus pais que tinham a loja de imóveis, eles começaram a querer vender. Aquela loja de imóveis que eu já tinha trabalhado, que o Felipe já tinha trabalhado. E aí vieram oferecer a quem? A gente. Só que a gente tinha dinheiro? Tinha. E a gente ficou assim, tinha o carro, né? Tinha o carro e um sonho. E aí ofereceram a gente a loja de imóveis e a gente comprou a loja de imóveis. Deu o carro e ficou pagando ali, né? Enfim, foi um marco pra gente. Foi uma coisa muito... Grande, porque eu trabalhei 2 anos lá. Sim. Camila trabalhou já há um tempo. E depois você tá na administração ali, né? Isso. Pegar, dizer assim, onde eu trabalhei, agora é nosso. Exato. Diga eu aí. lembro que eu atendia cliente, eu limpava móveis, eu varria, eu passava pano, eu fazia tudo. E quando a gente comprou, assim, pra mim foi algo grande. Tipo assim, meu Deus, aqui agora eu que tô na administração, né? A gente que tá na administração. Olha só como a gente pode conseguir chegar aonde a gente quer. Só basta a gente querer. E trabalhar, né? Suar, porque não é fácil. Todo mundo acha que é fácil. Mas não é fácil. E aí, com pouco tempo depois, também assim, 2 anos depois que a gente tava, e a gente cresceu ali, né? Eu me desenvolvi muito. Foi quando eu entrei nas redes sociais, por conta da loja, que eu queria vender mais, como, né? Sempre tive uma veia empreendedora, sempre buscando uma forma. E a gente viu uma forma, eu vi uma forma, através das redes sociais, porque depois da pandemia cresceu muito, de ganhar mais dinheiro, de vender mais. Aí comecei a fazer as lives, comecei a postar, e aí comecei crescendo no Instagram, né? E com pouco tempo também acabei migrando para o meu pessoal, comecei postando umas coisas no meu, aí fui entrando mais ainda nesse meio digital. Só que com pouco tempo também depois, a gente não se aquieta, né? Eu já falei isso. A gente viu que existia coisas que poderiam dar mais, né? Alguns investimentos melhores. E a gente viu o quão os bonés tinham sido tão abençoados, porque foi os bonés que deu aquela loja pra gente. Então, a gente pode conseguir outras coisas, né? E começamos vendo também a questão do digital, o quanto tem crescido. E aí foi quando a gente decidiu vender, né? Pra gente foi algo grande também. Foi nossa primeira venda empresarial, digamos assim. Vendemos e embarcamos numa nova jornada, numa nova fase. E aí decidimos vir morar em Caruaru,
de vez, sair da nossa terrinha de 13 mil habitantes e morar numa cidade deste tamanho, onde a gente sai, a gente vê assim, meu Deus, é uma outra coisa, né? Olha assim pra cima os prédios, um negócio, umas coisas diferenciadas, sabe? O negócio de cidade grande, tá sendo engraçado Matuto numa cidade grande. Mas tem sido bom, a gente tem crescido e cá estamos nós, numa nova fase, um novo tempo. De uma vez por todas mais investir no digital. Por isso criamos, né, podcast, já pensando nisso e pensando em quantas pessoas poderiam ser abençoadas. Eu comecei vendo que a internet não era só uma brincadeira, sabe? Não era só mais algo, ai, que legal. Mas eu comecei vendo pessoas sendo abençoadas através de uma simples coisa que eu falava, através de um simples stories, através de uma simples postagem. Pessoas vinham dizendo, olha, eu fui abençoada através disso. Deus falou comigo através daquilo. Eu comecei vendo o quanto isso poderia alcançar pessoas, né? Por que a gente tá calado até agora? Porque até então a gente tava calado, nunca tinha falado nada, né? Por que a gente não fala? Por que a gente não se abre mais? Por que a gente não conta mais histórias? Por que a gente não abre a história da nossa família? Eu acredito que vai abençoar muitas outras pessoas, muitos outros jovens vão ser inspirados. Então, o propósito de estar aqui, de tudo isso, é muito maior. Então, você fala assim, não é sobre dinheiro. Não é sobre o que o dinheiro, enfim, pode fazer, mas o dinheiro é só um meio. É sobre o propósito, sabe? O propósito de estar aqui, o propósito de estar nas redes sociais, enfim, é algo maior, né, Felipe? A gente tem sentido queimar em nosso coração, ver jovens, ver homens, mulheres serem inspirados a continuarem, sabe? Ou serem até inspirados através de uma história dessa. Exatamente. Quem sabe um jovem não veja e diz, se ele conseguiu, eu consigo. E Camila, né? Entender uma coisa bem clara, que há dificuldade, né? Sim, em tudo não que você é vai fácil. fazer, há dificuldade. E se você olha para a vida de fulano, diz, não, a vida de fulano é perfeita e a minha não é. Eu acho que é porque eu tenho azar, eu acho que eu tenho isso, eu sou filho de fulano. Não, entender que toda pessoa, ela tem muita dificuldade, e principalmente quem quer crescer. Sim. Tem muita dificuldade. Só toca numa historinha bem interessante que eu me lembrei. Logo quando a gente estourou na pandemia, quando veio a pandemia e depois estourou em relação às vendas, começou vendendo. A gente não tinha mais a quem comprar, não era? Tu lembra? Porque a gente pedia nas fábricas, manda aí 10 mil bonecos. Verdade. Eles mandavam 1.000. Eu digo, rapaz, nós estamos querendo vender. Tem muita gente querendo comprar. E eu quero vender. Mas não tinha mercadoria. Chegou a esse ponto. E com isso, a gente pensou, não foi vamos para São Paulo, vamos para o Paraná, vamos procurar a fábrica nova, porque as daqui não estão conseguindo nos atender. E nisso a gente ficou, eu estava com um valor guardado e disse, não, mas acho que vai ser gasto. Para nós ir, vamos gastar muito, né? Tem a viagem, tem a passagem. Resumindo, nesse meio tempo, nós ficamos em dúvida, nós estávamos um dia na feira, aquela multidão de gente, quando foi no final da feira, a gente foi roubado, não foi? Foi, verdade. Roubaram a gente, quase o faturamento todinho da feira, né? E a gente ficou olhando assim, a gente ficou desanimado. E foi interessante, foi antes do carro, tu lembra? Que nós fazia uma venda de Camila. Conseguimos a roda do carro, conseguimos a tinta do carro, né? Conseguimos isso. Aí quando a gente foi roubado, eita, levaram o carro todo de novo. Foi verdade. Foi? Aí disse, mas rapaz, levaram o carro todo de novo. Fiquei desanimado. Aí nisso também, eu tava querendo comprar uma banca do lado. Esse cara tinha essa banca, que era um espaço muito grande. Era tipo várias bancas, só que ele desmanchou os pontos e fez uma banca só grande. E ele perguntou se eu queria comprar. Na época, ele até me ofereceu por 100 mil. Aí eu digo, oxe, é dinheiro demais. E fiquei, né? Aí depois ele foi baixando. E eu não fiquei com vontade de comprar, porque eu digo, não, eu acho melhor ficar olhando pro dinheiro. Diga aí, a cabeça. E foi nesse período que a gente foi roubado. Quando a gente foi roubado, assim, aí caiu a ficha. Eu disse, rapaz, depois não é bom nós ficar com dinheiro, não. Se ficar. A gente ser roubado. Quer saber de uma coisa, Camila? Vamos viajar. Nós saímos. Comprei uma banca. Não foi? Comprei uma banca do cara. Na mesma semana, a gente comprou a banca, comprou as passagens. Foi. Ele fez um preço bem, né? Depois saiu caindo. A gente comprou um preço bem abaixo do que ele pediu. Foi muito bom. E a gente viajou para São Paulo. Depois a gente pegou um ônibus, não foi?
de São Paulo para o Paraná e fomos atrás de mercadoria. E rodando. Resumindo, nós conseguimos muitos contatos, né, através dessa viagem. E voltamos, e foi um marco, depois que a gente foi essa viagem, verdade. Um marco na nossa vida em relação à venda. Porque a gente começou agregando outros produtos. E aí, foi estouro. Foi quando estourou de fato, porque a gente conseguiu esses contatos perto do final do ano. Quem é comerciante sabe que a gente passa o ano esperando o final do ano, né? Principalmente quem é feirista. E aí foi logo perto do final do ano. E aí quando a gente comprou, que chegou aquela mercadoria nova que não tinha aqui, né? Que a gente não tinha. Não tinha. Então, assim, estourou. Uma mercadoria boa, uma mercadoria diferente. Foi aí que a gente conseguiu comprar o pneu, comprar a tinta do carro. Foi e interessante, foi pra você ver como as coisas de Deus. Aí, nós chegamos em casa meio desanimado depois desse roubo. Disse, mas rapaz, minha vontade não era pra voltar pra feira mais. Mas rapaz, o cara trabalhava tanto e os caras roubar assim, levar de bandeja. Só que a gente recebeu muitas palavras de motivação, umas palavras boas. Disse, rapaz, o que vocês perderam, Deus tem muito mais pra dar a vocês. Pra você ver como é as coisas. Após isso, eu comprei a banca vizinha. Essa banca vizinha, eu desmanchei ela, que era uma banca grande, e fiz vários boxes. E aluguei, né? E depois, ao passar do tempo, recebi muitos aluguel. E depois vendi, banca por banca. Resumindo, tirei muito mais do que o roubo, do que o prejuízo, né? E depois a gente viu esse negócio aí das bancas, e começou comprando uma banca, comprando outra e alugando, né? E a gente foi entendendo o que era investimento. Investimento, exatamente. E foi um período muito bom. Que aí depois a gente estourou, consequentemente a gente teve a condição de comprar o carro tão esperado, né? O carro do sonho. Exatamente. Que a gente pegou. Depois de um tempo a gente veio e disse, não era isso não. Né? A gente já criou outra meta. Eu sempre falo assim, eu nunca quero estar acomodada. Eu acho que quando a gente está na nossa zona de conforto, eu acho perigoso. Então eu sempre falei assim, eu não quero estar na minha zona de conforto, sabe? Eu não quero me acomodar. E eu acho que isso é super importante para todos os empreendedores, porque às vezes a gente pode conquistar muito mais coisa, só que a gente se acomoda. Fica ali, tá bom, ganhando isso aqui, tá legal. Mas, não. A gente pode crescer, mas a gente pode evoluir mais saindo da nossa zona de conforto, saindo da nossa bolha. Por isso que a gente decidiu sair da nossa cidade, da nossa bolha. A gente tinha acabado de construir a casa, né? Que a gente conseguiu construir nossa casa, que a gente tanto sonhou também. A gente tava, tipo assim, tínhamos o carro, a moto, a casa. Tinha alguns investimentos. Tinha já ali uma estabilidade, digamos assim, porque estabilidade não existe. Mas tínhamos essa estabilidade. A gente se viu, assim, numa zona de conforto, sabe? Tipo, tá muito bom aqui. Vamos se desafiar? E aí a gente tinha muita vontade já de vir morar aqui em Caruaru, porque todo o nosso negócio, onde a gente cresceu, foi aqui. E aí surgiu essa oportunidade, enfim, tem uma história por trás também, né? Pra quem segue a gente lá nas redes sociais, de eu contando sobre o que Deus falou, né? Pra gente sair da nossa zona de conforto, que Deus queria nos tirar da zona de conforto. Então, estar aqui gravando esse podcast é sair da zona de conforto. Até porque a gente não é muito acostumado com isso aqui, né? De falar, de câmera. Se tu não é acostumado, imagine eu. A gente não é muito acostumado com esse meio. Mas estamos saindo da nossa zona de conforto, porque eu acredito que pode abençoar outras pessoas. Eu acho que a gente já falou demais. Já deve ter passado algumas horas. Se você ficou até aqui, você é guerreiro, viu? Mas, resumidamente, essa é a nossa história. Né? É bem resumido, né? Bem resumido. Tem muita coisa. Bem resumido. A nossa história em relação ao empreendedorismo, de como o negócio entrou, de como a gente cresceu, enfim. E tem sido muito bom. Esse tempo tem sido desafiador, tem sido um tempo divertido, sabe? A gente trabalha e se diverte ao mesmo tempo. E é bem importante lembrar, Camila, que a gente ainda está só no começo. Só no começo. Diga aí. Tem o Flávio Augusto sempre fala, né? Satisfeito sempre, conformado jamais. Isso aí. Eu acredito que assim, quando a pessoa morre, não quando ela falece em si, mas quando ela desiste dos seus sonhos, né? Quando ela desiste de correr atrás dos seus objetivos. Eu já perguntei a algumas pessoas, né, conversando, né, sobre empreendedorismo, eu digo, tu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Eu disse, não, quero não mexer com isso não, dá trabalho mais. Eu digo, bicho, qual é a tua motivação de vida? Não, tem não. Tu não tem motivação de vida, bicho. Tu não tem vontade de comprar um carro? Não. E tua família, teus filhos? Tu não tem vontade de, tipo, pegar teus filhos, vamos ali pra
para um parque, levar eles. A felicidade dos teus filhos é a tua felicidade. Da tua esposa, tu comprar uma roupa bonita para tua esposa. Tu não tem isso. Não, tem não. Mas, rapaz, bicho, tu precisa rever teus princípios. Isso. Porque o cara, na medida que não tem ambição, né? Muita gente... Dessa palavra como... critica a ambição. Né? Ambição quer dizer fome. Uma pessoa que tem fome de algo. Um exemplo, eu quero comer comida. Eu tenho uma ambição de comer, né? É fome. Ganância é tirar algo de alguém, tomar algo de alguém para mim. Isso aí a gente sabe que é errado. Ganância. Mas ambição é a vontade de você crescer em determinada fase, determinado... Como é que se diz? Eu posso dizer... Em determinado, por exemplo, pode ser estudar, fazer faculdade. Determinada área da sua determinada vida. área. Isso é exatamente isso. Pode ser... faculdade, estudo, empreendedorismo. Na empresa, né? Que você está, que você pode subir de cargo e você deseja subir. Saúde, Sim. né? A estética do corpo, né? Isso tudo engloba ambição. E é muito importante a gente ter isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes do ser humano é ele ter ambição. Ele querer. Né? Lógico. Eu acho que... Tudo com equilíbrio. Dizer assim, qual a maior dificuldade do ser humano, nós falando aí de empreender, qual a maior dificuldade? É informação. Quantas vezes você não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho serve. Quando você não tem um alvo, você não tem um norte, às vezes você não sabe como ir, é muito difícil. Por isso que você tem que buscar conhecimento. Muito conhecimento. E quando você busca conhecimento, você começa abrindo, né, aquele leque ali e você vai ver aquele monte de oportunidade que tem. Que o mercado brasileiro, a gente fala muito dos políticos, mas é um mercado muito amplo. Né? Você pode... trabalhar em diversas áreas e ter muita oportunidade, porque a maioria das pessoas que trabalham não são competentes, né? Isso para você se destacar, só no fato de você ser honesto, você já se destaca, né? Você fazer um direito, um cidadão, você já se destaca naquela área, só no fato de você ser honesto, né? E as pessoas às vezes vê as dificuldades da vida e às vezes se desanimam, isso não é para mim, isso não é... Não, rapaz, dificuldade você vai ter, dúvida você sempre vai ter, mas aí o que é que você vai ficar parado aí? O que é que vai mudar na sua vida? O não, digamos, você já tem, você está parado. Você tem que sair do canto. Eu vi uma frase assim que eu achei interessante, ele disse, dê o passo que Deus dá o chão. Né? Dê o primeiro passo que Deus dá o chão. Eu achei interessante. Por quê? Tu deu o passo ali, comprou a banca sem ter nem mercadoria, né? Rapaz, para você ter uma noção, quando eu coloquei a banca aqui em Caruaru, eu só queria uma coisa. Eu só queria pagar o combustível do carro, né? Na vinda. E quanto Deus já nos abençoou através desse trabalho. Hoje é a nossa renda principal, digamos, né? Os importados, daqui a pouco a gente parou de vender e viu que o negócio do boné dava tão certo, dava tanto retorno que a gente virou a nossa renda principal. E a gente focou nisso aí ao ponto de a gente não conseguir dar conta, não é? E tudo isso, por quê? Eu me dispus, aí, nós se dispusemos, né? Aí, Camila viu, eu até fiquei um pouco, assim, meio receoso, quando eu fui casar com Camila. Camila mais reservada em casa. Camila hoje tá falando assim, mas quando eu conheci ela, era assim, ó. Caladinho, acabou, tinha que mexer pra poder falar. Era sério mesmo. E hoje tá falando tem quem assim, diga, né? Aí eu até perguntei a meu tio, né, que meu tio sempre me orientou, foi um cara assim muito importante na minha vida. Foi um mentor. Um mentor, né? Zuca. Você deve estar aí assistindo. Eu agradeço demais a ele mesmo por assim, os ensinamentos dele, e ainda até hoje, né? Ele fala pra gente. Só tenho que agradecer a vida dele, agradecer ao Senhor, né, pra vida dele. E eu perguntei a ele, eu digo, Zuca, Camila assim meio quietinha, eu só de feira em feira, ia pra Taperoá, ia pra um canto, ia pra Tabira, ia pra Caruaru. E eu digo, eu acho que ela não vai aguentar, não. Eu acho que ela não vai... mais quietinha em casa, bem cuidada. Eu acho que não vai querer, não. Aí Zuca disse, rapaz, ela é filha de comerciante. Na medida quando... Hoje ela não está praticando, mas na medida que precisar, tu vai ver se ela não vai. E eu digo, será? Pronto. E desde esse tempo, a gente casou, não foi, Camila? Quando foi? A gente casou e foi pra lua de mel. Quando voltou, já foi pra feira. Dormindo debaixo da banca, né? E eu fiquei meio prestando atenção. E até hoje, Camila nunca fez barreira alguma para nós estar em qualquer
local, não tinha vergonha de chegar, oferecer a mercadoria, colocar na bolsa, dormir embaixo de banca. E eu comecei admirando, vendo isso. Disse, rapaz, bicho, realmente. Vi uma prova de amor, né, para uma pessoa ali confiar na ideia do outro, saber que, não, eu vou trabalhar com fulano, porque fulano, olha, realmente tá dando certo a ideia dele. E isso, pra mim, isso é muito satisfatório, né? Você vê a pessoa trabalhando ali do seu lado e apostando na sua ideia, no seu serviço ali. E ali do lado, né? No companheirismo, um faz uma coisa, outro faz outra. E graças a Deus, só tenho que agradecer, né? E estamos aqui. A gente quer fazer eu chorar, né? E agora ela que bota pressão em mim. Bota eu botar num podcast desse falando. Então, eu vergonhoso. Vocês estão vendo. Mas é isso. A gente agradece muito todos os conselhos que a gente recebeu, né? Nossa família, que nos apoiou de certa forma, muito. Meus pais, que até hoje, assim, sempre a gente pede conselho. Zuca, né? Que nos ajuda muito. Nossos pais, meus pais. Os pais de Felipe, meu sogro. Então, assim, a gente tem muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Sei que a gente é ser humano e sempre quer mais, né? A gente nunca tá satisfeito, mas a gente para observar e ver até onde já chegou. Olha só onde eu já cheguei, né? Já foi muito. Mas só gratidão ao Senhor mesmo por tudo. E nunca tá conformado. Nunca tá conformado. Né? Nunca tá conformado, sair da zona de conforto. E entender o que é o sucesso, né? A gente tem buscado entender o que é o sucesso de fato, que sim, podemos ter sucesso na vida financeira, mas também na nossa vida espiritual, na nossa, enfim, todas as áreas da nossa vida, a gente pode ter sucesso e entender o que é o sucesso. Então, através desse podcast, a gente quer que, de fato, vocês possam ser inspirados, sabe? A continuar a entender que não é fácil. Nada é fácil. A gente olha para uma pessoa, acha que é fácil para aquela pessoa por conta disso e daquilo outro. Mas a gente precisa chegar perto, entender a história daquela pessoa, buscar saber como foi que ela chegou ali, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Então, o recado que eu queria deixar é, não importa a cidade que você é, não importa o conhecimento pouco que você acha que tem, não importa se você não sabe se comunicar, não importa nada disso, até porque nós não sabemos nos comunicar direito. Enfim, perceberam. A gente não é empreendedor, não nasceu empreendedor, por mais que tenha nascido de uma família. Mas não importa o lugar de onde você veio, não importa ao seu redor, sabe? E o sucesso é treinável, né, Camila? Isso, não importa. Você pode fazer a sua vida ser uma inspiração para outras pessoas. Você pode. Imagina eu falando isso, uma pessoa que nem falava na escola. Quem era meus professores ou colega lembra que eu não falava na escola. Então, aí do nada abrindo um podcast, né? Então, assim, tudo é possível quando a gente tem um propósito real, quando a gente entende o porquê faz aquilo, que não é só por fazer, mas há um propósito maior. Então, tudo a gente pode conseguir quando a gente coloca diante de Deus. Felipe fez aquela oração, sabe? Com um propósito. Ele queria ter um emprego com um propósito de ajudar o pai dele. Deus deu muito mais. Então, eu não sei qual a sua dificuldade, o que você está enfrentando, mas Deus pode te dar muito mais. Ele quer saber a motivação do seu coração e Ele não quer saber se você sabe ou se você não sabe, se você é ou se você não é. Geralmente, Ele pega os mais incapacitados, sabe? Geralmente é assim. Então, não importa de onde você veio ou o que você acha, né? Mas você pode chegar, você pode trilhar esse caminho do sucesso, que não é sobre dinheiro que nós estamos falando, mas o sucesso de entender que a vida tem um propósito e que nada acontece por acaso na nossa vida. Se algo difícil está acontecendo, é que tem algo grande para acontecer na sua vida. Então, aguenta firme, segura, tenha fé, confie que Deus pode fazer muito mais daquilo que você pede ou pensa que Ele faz. Somos a prova viva disso. Exatamente. Né? Falando aí sobre o caminho para o sucesso, eu acredito que é 4 pilares, né? Para uma pessoa dizer assim, alcançou esses 4 pilares, ela chegou no ápice, chegou no auge, que é o quê? Vida espiritual, vida familiar, né? Vida financeira e saúde. Quando ela alcança, quando ela entende esses 4 pilares, né? Eu acredito que essa pessoa diz, não, chegou
dizer assim, no ápice, chegou no topo. Por quê? A gente entende que dinheiro é muito bom, né? Dinheiro a gente precisa. Dinheiro, ele potencializa aquilo que você tem dentro. Se você tiver uma mau índole, né? Se você for orgulhoso, se você for soberbo, você vai ficar mais ainda com dinheiro. Mas se você for uma pessoa boa, que gosta de ajudar outras pessoas, o dinheiro vai lhe potencializar. Ele vai ajudar e cooperar muito mais. Não é isso? E se o cara tiver só dinheiro e não tiver família, ele não tem nada. Né? E a gente tem que entender qual é esse caminho para o sucesso. Não é simplesmente ganhar dinheiro. Né? Não é simplesmente dizer assim, é porque eu tenho 10 milhões, 100 milhões aqui na minha conta, sobrando. Para onde precisar, para onde eu quiser ir, eu vou. Mas minha família, você olha, às vezes o cara não é seguido nem para a família, né? No Instagram, essas coisas. E é muito importante a gente entender o que é o sucesso na vida da gente. É muito importante, né? E esse é o recado que a gente deu para vocês, dá para vocês. Foi um pouquinho, né, da nossa história, pequeno. Nos desculpe, né? Se a gente não se expressou da forma que deveria. Mas... a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Nós estamos dando um passo, né? Isso Deus aí. Tá colocando no chão. A gente tá dando passo. E por hoje é isso. Vamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Foi muito bom poder compartilhar, né, Felipe? Um pouco da nossa história com vocês. Obrigado por ficar até aqui. Ter paciência com a gente, Ter paciência, né? Com a gente. Teremos mais pessoas, mais entrevistados por aqui também, contando um pouquinho desse caminho, né, percorrido, entendendo o que é o sucesso de verdade. E vai ser muito bom aprender com outras pessoas. E também eu creio que você vai aprender também muito aqui. Vocês sabem que isso aqui não é só mais um projeto, mas é um propósito que tem queimado em nosso coração. E é muito bom estar cumprindo esse propósito aqui junto com ele, né? Obrigado, pessoal. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.